Olá, professores, né? Mais uma vez aqui com vocês no programa de recuperação e aprofundamento. Meu nome é Mirna Ishimini Komatsu, eu estou como PCNP da Diretoria de Ensino Campinas Leste e continuo aqui o programa de recuperação e aprofundamento com a turma do sétimo ano, tá? Vou fazer uma breve autodescrição. Eu sou mulher. Eu sou descendente de japonesa, eu tenho um cabelo castanhos mais ou menos no ombro e hoje eu estou vestindo uma camiseta preta, tá? Então, dando sequenciamento à transmissão de etapa que vocês tiveram na semana passada, então aqui eu vou dando continuidade com uma abordagem especial ao sétimo ano. Vou compartilhar com vocês o nosso material. Só dar um tempinho aqui para eu conseguindo mudar as telas. Então, como de costume aqui na formação do programa de recuperação, nós mostramos para vocês os materiais que estão disponíveis, né? Não só o material do Aprender Sempre, mas todo o material aí para apoiar o trabalho de vocês. Então, nossos objetivos de hoje são revisitar os principais conceitos e ideias discutidas na formação de etapa que vocês tiveram com a professora Rosana, explorar a estrutura didático-pedagógica em uma aula da SA1 do sétimo ano e discutir a resolução de problemas na prática, né? Então, a gente vai trazer uma abordagem aí, segundo uma outra autora, para a gente explorar aí de que maneira que isso pode contribuir para o trabalho de vocês. Sugerir ações que poderão auxiliar o professor na TPC durante o planejamento do desenvolvimento da SA1, volume 1, né? Então, tem aquele momento do desdobramento, e aqui a gente traz sugestões para vocês trabalharem naquele momento que é tão importante, que é o desdobramento da pauta e para virar uma ação pedagógica aí na escola de vocês. Então, nós temos esses 3 momentos para nos organizarmos, né, e para que as nossas ideias fiquem claras, né, em cada etapa. Então, nosso primeiro momento é revisão da formação de etapa. Segundo momento, exploração da estrutura didático-pedagógica e resolução de problemas em uma aula da situação de aprendizagem 1. E o terceiro momento é aquele momento que a gente sugere o trabalho na ATPC aí das escolas de vocês. Então, o nosso primeiro momento é revisitar os principais conceitos e ideias discutidos na formação de etapa. Tá, então, para quem não conhece o material Aprender Sempre, mas para quem já conhece também, né, a gente tem aquela estrutura que tem em cada aula, tá? E são esses movimentos metodológicos do iniciando, do desenvolvendo e do finalizando, pensando que cada um deles tem um objetivo para aquilo pensando na aula, né? O iniciando traz umas abordagens com algumas perguntas, para vocês analisarem ali os conhecimentos dos seus estudantes acerca daquilo que vai ser trabalhado. O desenvolvimento tem sugestões de abordagem sobre as atividades, né? Também tem sugestões, né? Também tem uma abordagem ali do conteúdo matemático específico. E o finalizando, né? Conforme vocês forem vendo o caderno, o material Aprender Sempre, né, tem umas abordagens de como vocês podem finalizar, né, pensando, né, que tudo aquilo que foi feito na aula, para que o estudante entenda esse movimento, essa aula teve um começo, ela tem um meio e no fim, né, é o momento de vocês levantarem algumas dúvidas dos estudantes, ou dos estudantes fazerem uma síntese daquilo que aprendeu, né, ou também faz um mapa conceitual do que foi feito, e aí vocês finalizam, né, pensando, né, que esse começo, meio, fim de aula, ele até tem uma estrutura organizacional, pensando aí para o pensamento dos estudantes, né, para a aprendizagem deles, porque matemática, né, quando a gente começa a montar aquelas expressões,
ou mesmo para resolver um problema, tem um sequenciamento. E uma coisa está ligada à outra, né? Só que tem que finalizar aquilo que está sendo proposto. Então, a estrutura de cada aula do material tem essas sugestões, tá? Que são bem bacanas e são bem interessantes, né? Eu acho que isso auxilia no nosso trabalho, né? Nos dá dicas, né? Pode contribuir bastante. E aí, lá na formação de etapa, vocês viram ali os aspectos do letramento matemático, né? Que a gente comentou no passado um pouco nas transmissões da recuperação e aprofundamento, mas aqui também a gente volta pensando assim, no quanto que é importante a gente falar desse letramento, né? E o quanto que ele embasa todo o ensino e aprendizagem da matemática e do quanto que ele é importante. Tá? Então, definindo como as competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente. Né? Esses 4 itens aí são os mais importantes, mas pensando, né, e como que a gente articula isso no nosso dia a dia e nas nossas aulas, né? Que espaços que a gente traz ali das atividades, pensando para ele raciocinar, né? Pensando para ele representar, ele comunicar aquilo que está sendo feito e ele argumentar matematicamente. Pensando em todas as ferramentas que eles conhecem, pensando toda a matemática que eles já aprenderam até o 7º ano, de como que ele vai articular todo o conhecimento e como que isso vai estar representado para o estudante, pensando assim, esse letramento também tem a ver daquilo que eu vejo no meu cotidiano, está presente na minha vida, e como que é um link, né, da matemática escolar, da matemática da realidade, digamos um pouco assim. Mas esse letramento também pode estar articulado entre a própria matemática, né? De como que eu uso ferramentas, às vezes, de um tema ou de um campo aí de estudo, né? Que articulado com os outros eu defino outros conhecimentos, tá? E aí também a gente traz os aspectos da resolução de problemas, né? Pensando que essa resolução de problemas tem a ver com esse letramento que eu comentei brevemente aqui com vocês, tá? Aqui a gente está trazendo uma outra abordagem desse letramento, deixa eu mudar aqui, tá? Que é a segunda autora, Onushiki, tá? Então tem todas essas etapas que aí lá para frente eu vou comentar mais um pouco sobre elas, tá? Então a gente pensando aqui nesse primeiro momento que eu trouxe, né, com vocês, da gente vendo assim, né, a estrutura de uma aula, de ter um começo, meio e fim, né, de como o letramento pode estar articulado nessas aulas, né, e pensando que o que favoreceria esse letramento seria a resolução de problemas, tá? Pensando nessas várias etapas que nós temos aí, que aí eu vou abordar lá no terceiro momento, que aí fica bem próximo ali do momento do desdobramento de vocês, tá? Então, nosso segundo momento aqui é explorar a estrutura didático-pedagógica em uma aula da SA1 do 7º ano, e discutir a resolução de problemas na prática, tá? Então, o material Aprender Sempre, ele tem as situações de aprendizagem, né? No primeiro bimestre nós vamos ter 4 situações de aprendizagem, né? Cada uma delas tem 1 ou 2 habilidades a serem desenvolvidas, tá? E em cada situação de aprendizagem, a gente tem as aulas, tá? E cada aula dessa tem um objetivo definido, pensando aí em contemplar a habilidade maior, né? E são atividades aí que auxiliarão no trabalho de vocês, no desenvolvimento disso, tá? Então, essa abordagem aqui dessa aula de hoje, a gente vai comentar das aulas, não vai comentar das aulas 3 e 4, a gente vai comentar de um problema, pensando ali na resolução de problemas que eu trouxe anteriormente com vocês, tá? E para a gente entender dessas aulas, né, ela está baseada nessa habilidade,
resolver e elaborar situações problemas que envolvam as ideias de múltiplo e de divisor, reconhecendo os números primos, múltiplos e divisores, tá? Então, a gente tem ali, né, dois balões aí de duas perguntas, pensando aí quais os processos cognitivos envolvidos nessa habilidade, tá? Os processos cognitivos é tudo aquilo, assim, que os alunos vão desenvolver e um sequenciamento desses processos para que o estudante entenda essa habilidade, para que ele consiga, né, resolver e elaborar situações problemas, né? E aí, pensando nisso, tudo aí dividido naquelas aulas e com os objetivos específicos de cada uma delas, né? Eu sei que nós, né, como professores, quando a gente costumava muito basear nossas aulas em conteúdos, e quando a gente falava de múltiplo e de divisor, a gente já tem um sequenciamento na nossa cabeça, por experiência da prática, que também é um conhecimento do professor, né, de fazer um sequenciamento. Então eu vou começar a mostrar para ele que é isso, eu vou começar a mostrar para ele que é tal, e a gente já vai definindo, né, como se fosse assim, umas figurinhas, né, da aprendizagem dos estudantes, né? Mas a habilidade, ela requer um pouquinho que mais que isso, né? A habilidade vai exigir que, assim, o conteúdo, é claro, né? O objeto de conhecimento, ele tem que ser contemplado, ele que é o mais importante, né? Mas de como que a gente vai fazer isso? Qual o processo cognitivo que a gente faz? E aí, todo aquele sequenciamento que a gente tinha na cabeça, a gente começa a nomeá-los, né? Porque a gente já fazia isso, né? Então a gente fala assim, primeiro eu vou mostrar, né, para ele o que que é. Aí depois eles vão ter que identificar, né, quando eu estou falando múltiplo, quando eu estou falando múltiplo de dois, quando eu estou falando múltiplo de três, né? Depois ele vai ter que representar isso, né? Ele vai ter que escrever. Depois ele vai ter que articular com outros conhecimentos, né? E é interessante a gente entender esses processos para ficar bem claro aquilo que a gente quer que os nossos estudantes cheguem e que, às vezes, as atividades que a gente está propondo, a abordagem que a gente está fazendo, não vai conseguir alcançar, né? Por quê? Porque o objetivo maior é uma coisa, mas ali no meio do caminho falar, não, isso aqui não está contemplando o objetivo nem a habilidade. E aí a gente refaz, né? A gente dá uma melhorada numa atividade, numa abordagem ali com os estudantes, né? Com perguntas, né? Sempre pensando que vocês, professores, vocês são grandes articuladores, né? Do conhecimento, da aprendizagem ali dos estudantes. Então, daquilo que eu falei um pouco no começo, agora trazendo ali para o material, e aí a gente consegue entender, né, esse iniciando, aquele desenvolvendo e aquele finalizando que eu comentei lá no começo, tá? Então, o que é importante desse iniciando que nós temos, né? Nessas aulas são trabalhados informalmente os critérios de divisibilidade por 2, 3, 5 e 10, pois observando regularidades nas sequências de múltiplos, o estudante descobre alguns critérios, né? Eu até sinalizei essa palavra descobre, né? Porque não é algo que a gente vai falar para eles, né? É algo que ele vai perceber conforme as atividades. E tá vendo como é um processo diferente da gente já apresentar para ele ou dele entender e falar assim, nossa, professora, isso aqui tá indo de 2 em 2. Eles vão falar numa linguagem, né? Numa linguagem deles. Professor, isso aqui está indo de 3 em 3. Isso aqui está de 4 em 4, tá? Mas isso daí que é a descoberta, né? E aí não foi dado pronto para eles que entenderam, né? E aí eu vejo isso como algo muito daquela coisa do o estudante como protagonista da própria aprendizagem e da gente criar condições para isso, né? Porque o protagonismo ele não vai surgir simplesmente, a gente tem que criar condições para isso. E aí no desenvolvimento, né? O que eu destaquei de importante nessa parte? Recordar significados de múltiplo de, divisível por, fator de, tá? Pensando o quê? Se eu estou falando de uma aula
das aulas 3 e 4, que é nesse caso, e aí eu estava olhando o sequenciamento das aulas, na aula 2 foi trabalhado múltiplo D, divisível D, fator D, né? A gente fala sobre isso, do estudante entender o conceito, mas não é que ele vai simplesmente, né? Ele vai entender o conceito de múltiplo, né? Mas a gente vai criando condições para isso, né? A gente vai mostrando atividades, uma atividade vai abordar uma coisa, aí outra atividade aborda outra, mais para frente a gente vai ver a atividade que se refere às aulas 3 e 4 e de como que é bacana para justamente ele perceber, para justamente ele descobrir. E aí, eu finalizando, algo que eu destaquei foi, tá? Pergunte se há alguma dúvida, né, sobre os conceitos de divisores e critérios de divisibilidade. Instigue os estudantes a fazer uma síntese sobre o que mais acharam interessante. E aí, pensando em todo esse movimento, né, do iniciando, do desenvolvimento e do finalizando, né, esse finalizando é a hora que é a hora nossa, né, o momento do professor de validar, né, de validar essas aprendizagens, de validar esses conceitos, de colocarem os alunos ali para refletir sobre aquilo que eles aprenderam, né, ou às vezes que não aprenderam, ou às vezes eles vão falar, professor, a gente não entendeu tal parte, a gente gostaria que retomasse. Ah, professora, a gente queria fazer mais um pouco disso, porque isso ainda não ficou claro, né? Acho que esses movimentos são importantes, né, para essas dúvidas deles serem sanadas aos poucos, para que isso não fique não fique um distanciamento tão grande, né, da matemática. Vocês vão me ouvir falar isso com certa frequência, porque se não chegar lá no ensino médio, esse estudante fala, olha, professora, eu não entendo matemática. E aí, né, a distância, né, com ela está tão grande, a gente tenta fazer sempre esse trabalho de aproximar, e algo assim que eu gosto de falar, e de que é possível aprender matemática, né, e que é gostoso também. E aí, na resolução de problemas, tá? A gente tem essa do material, e aí eu vou fazer a leitura aqui para a gente entender certinho a proposta dela, né? O professor de ciências propôs à sua turma de sexto ano um trabalho de pesquisa, que deveria ser realizado em grupos. Se a turma tem 36 estudantes e cada grupo deve ter a mesma quantidade de estudantes, quais são as quantidades possíveis de formação de grupos? Expresse a quantidade de grupos e de estudantes, né, por grupo, tá? E aí é bacana, né, por quê? Porque aí não é falado para eles, né, então a gente vai ver, né, os múltiplos de 36 ou os divisores, né, de 36, né, os estudantes que olhando ali, ou de repente, isso daí pode ser um problema bem próximo da realidade dele, ou às vezes com a quantidade de estudantes que eles têm em turma, né, que tem ali na sala, no ambiente deles, né, e aí é algo que fica bem real, fica bem de acordo com a realidade, e aí eles vão analisar, né, quais são as possibilidades, né, e quando a gente está falando de possibilidades, já fica aí algo também, já preparando ele para os estudos das análises combinatórias. Tá? Então, esse tipo de problemas, né, que está bem de acordo com aquela proposta que a gente colocou lá no começo, que a gente vai analisar agora o passo a passo dela. Então, a gente tem desenvolvendo a resolução de problemas conforme foi feito aquele sequenciamento lá no começo. Então, eu tenho preparação do problema, selecionar um problema visando a construção de um novo conceito, princípio, né, ou procedimento, tá? Pensando que os estudantes, né, até chegar a esse momento que é oferecido esse problema, ele já passou por algumas situações, já passou por algumas atividades, né, ali no próprio material, não é que chega do nada e é dado esse problema, tá? Ele passou por algumas atividades anteriores, né, pensando o quê?
Tem estudantes que teria condição de fazer isso numa primeira aula que fosse, né? Agora tem estudantes que não. Mas de tudo isso a gente pode aproveitar, né? Todos esses momentos na sala de aula eles são oportunos à aprendizagem. Aqueles que sabem, não é que sabem mais, né? Que tem uma familiaridade, né? O que goste, né? A gente coloca esses daí para incentivar aqueles que precisam de um apoio maior, né? Então, são várias configurações ali, pensando que se a gente está ali criando um ambiente para aprendizagem, de que é possível aprender, a gente vai fazendo esses arranjos ali na sala de aula. E aí, conforme né, aquele sequenciamento, a leitura individual, entregar uma cópia do problema para cada estudante, solicitar que seja feita a sua leitura. Um terceiro seria a leitura em grupo, formar grupos e solicitar nova leitura do problema. Se houver dificuldade na leitura do texto, o próprio professor pode auxiliar os estudantes lendo-lhes o problema, né? Se houver, no contexto do problema, palavras desconhecidas para os estudantes, surge um problema secundário e busca-se uma forma de esclarecer as dúvidas, né? Pensando o quê? Pensando que o vocabulário matemático, ele está muito ligado ao conceito. Então, tem coisas que os estudantes, se eles não perguntarem, eles não vão entender. E pensando que se aquela palavra que está ali, ela é a chave para tudo, ele também ele não vai conseguir avançar, né, na compreensão, na resolução, né. Às vezes até é interessante, né, fazer um glossário, né, matemático, ou eles grifarem as palavras ali que eles não compreendem, né? Mas a gente mostrar também para eles que não tem problema não saber essas palavras, tá? Por quê? Porque essa palavra está ligada ao conceito. E quando a gente disponibiliza para eles esse, às vezes, não saber na aula, né? E tudo bem, a gente vai procurar uma maneira de resolver isso, né? Cria uma outra possibilidade ali de aprendizagem, né? Dele ver e falar assim, tudo bem, eu não saber isso, mas o professor vai me ajudar, né? É aquele momento nosso em sala de aula, quando a gente resolve algum problema com eles, eles viram para nós e falam assim, nossa, professora, mas era isso? Eu falei assim, então, e isso que é o conceito matemática, e isso que era a matemática que eu queria que você soubesse. Mas essa matemática aqui que vocês resolveram está ligado, né, a essa palavra, a esse significado, tá? Entendendo que isso daí é o que vai favorecer a aprendizagem, né, a compreensão do conceito e da palavra. Então, a resolução do problema, né, de posse do problema, entendendo o enunciado, sem dúvidas quanto ao enunciado, os estudantes, em seus grupos, em um trabalho cooperativo e colaborativo, buscam resolver, tá? Acho que quando a gente propicia ali para eles, né, ter esse momento de discussão, ou terem um trabalho em grupo, né, uma coisa que eu costumava dizer em sala de aula, é que quando um aprende, né? Todos aprendem, todos colaboram para a aprendizagem ali na sala de aula, pensando que eles estão num espaço único ali, tá? E aí eu acho que essas coisas são fundamentais, né? Também na escola. Aprender sobre a cooperação, aprender sobre a colaboração. Observar e incentivar, etapa em que o professor não tem mais o papel de transmissor do conhecimento. Enquanto os estudantes em grupo buscam resolver o problema, o professor observa, analisa o comportamento dos estudantes e estimula o trabalho colaborativo. Tá? Eu acho que essa parte da gente como professor ali como mediador, né, não tem mais aquele papel de transmissor, eu acho que é um exercício para nós isso, da gente permitir aquele tempo de raciocínio do outro, aquele tempo do amadurecimento, né, do estudante, aquele tempo do processo dele, né, de toda a matemática que ele viu, aí na cabecinha dele aquilo lá vai montando, né, vai criando, né, um significado, tal. Eu lembro que numa turma, eu não lembro o que eu estava ensinando, eles falavam assim, professora, ai, para, né, por hoje, né, deixa que a gente vai assimilar um pouco mais na outra aula, né, e aí uns paravam, você falava assim, nossa, professora, minha cabeça
tá queimando, né? Eles diziam isso. Mas isso que é o aprender, né? Isso que é aquele movimento do que eu tenho um conhecimento aqui para eu avançar, né? Vai ter um processo, né? E esse processo vai ser o quê, né? Vai colocar em prova tudo aquilo que eu aprendi, né? Tudo aquilo que está vindo de novo e qual o significado que aquilo vai ter naquele novo contexto, né? E a gente precisa criar esse momento, né? E dar esse espaço para os estudantes, né? Às vezes fazer uma perguntinha ou outra, né? Às vezes falar, olha o que aquele seu amigo está falando, tá? Mas é, eu falo isso me colocando também nesse processo, porque às vezes a gente anseia, né? E a gente acaba respondendo, a gente acaba deixando as coisas mais prontas, né, para eles. Registro das resoluções na lousa. Os estudantes são convidados a registrarem na lousa suas resoluções, independente de estarem corretas ou não. Acho que isso é bem bacana também, que serão objetos de análise e discussão da turma, né? Então, quando a gente está falando que numa aula de matemática a gente vai ter um objeto de análise, né, um objeto de discussão, de que essa matemática não vai estar pronta, né, mas ela vai ser discutida, ela vai ser analisada, o quão rico isso se torna, né? Então, a gente fala sobre aquele argumentar matematicamente, e esse argumentar é isso, né? Você fazer análise, você fazer uma discussão, você falar, olha, mas vendo por esse lado, e aí prova, né, para os estudantes mostrarem pelas resoluções deles, né, pelas operações matemáticas que eles utilizaram isso, então isso daí é o momento da argumentação para eles. Então a gente tem que criar, né, criar esses momentos, né, para que a matemática tenha sentido, né, para que ocorra a autonomia da aprendizagem, tá? Isso depende bastante de nós, né? Porque nós criamos as situações de aprendizagem ali com os estudantes. Nós mediamos, né, conhecimento, com material, naquele fazer diário. Então, se a gente pensar, né, em cada etapinha que tem, em cada etapa que tem dessa resolução de problemas, o quão rica se torna a aula e o quão rica e significativo, né, se torna a aprendizagem. A plenária, essa parte, assim, foi a que eu gostei muito. Todos os estudantes participarão da discussão dessas diferentes resoluções. E o professor coloca-se como mediador das discussões, incentivando a participação ativa e efetiva dos estudantes, né? A aula de matemática, eles ficam mais tímidos, né? Eles não veem a aula de matemática como esse espaço, né, de discussão ou como esse espaço aberto até para falar daquilo, até para falar dos erros, né? Porque parece que é muito certo e errado. Às vezes mas por que está errado? Essa pergunta, né? Por quê, né? Por que isso não está sendo válido? Isso que eu estou fazendo? Por que esse jeito é o certo? Né? E, na verdade, a matemática ela foi construída, né? Todas as ciências, elas são construídas à base de perguntas, né? À base de questionamentos, né? Isso que é a humanidade, isso que faz a humanidade avançar, né? São os questionamentos, né? E isso na aula de matemática ela é muito propícia. Mesmo porque da gente mostrar de toda a matemática de como que ela foi construída e de como que ela foi desenvolvida, foram perguntas. Foram perguntas para solucionar ali necessidades daquela determinada época. Busca de consenso. Após as etapas anteriores, o professor tentará com toda a classe chegar a consenso sobre o resultado correto, né? E aí aquela coisa, né, de mostrar algo, por que que é válido e por que que não é, né? O que está sendo válido aqui e por que isso aqui não seria o adequado, tá? Eu pensando sobre isso, falando sobre essa aula de matemática como um momento de discussão, acho que é algo para a gente pensar e algo para a gente começar a abrir esses movimentos. Se eu fizer todas essas etapas agora, vai dar 100% certo, né? E a gente às vezes também tem isso na escola, né? Que tudo dê certo. Mas se não deu, por que será, né? Qual o caminho ali que eu tenho que corrigir?
qual etapa ali que não está sendo muito clara para os estudantes? Será que eles estão entendendo essa minha proposta, sendo que eles nunca tiveram antes? Será que numa aula de matemática já houve alguma plenária? E às vezes, mesmo essa palavra plenária, né, a gente escutaria muito mais falando de uma aula de, sei lá, de história, né, de geografia, do que numa aula de matemática. Mas eu acho que isso daí é bem interessante e bem convidativo. E, por fim, a formalização de conceitos, né? O professor registra de maneira matematicamente estruturada a resolução da situação-problema, destacando as diferentes técnicas operatórias, né? E mostrando os porquês, né? De usar isso, e as demonstrações das propriedades qualificadas, né? O que são as demonstrações da matemática? O que representa isso, tá? O que essa matemática é estruturada para ele? Será que para o nosso estudante é claro essa estrutura que precisa ter, da organização dessa estrutura, né, para que haja o entendimento, para que haja comunicação, né, não só a comunicação, mas a própria argumentação da matemática. Ela tem que estar estruturada, senão não tem como entender ali o que foi feito. Sobre o assunto e assim buscando institucionalizar o objeto matemático, né, de mostrar assim, então, isso aqui que a gente viu, a gente está estudando os divisores e os múltiplos, e às vezes até falando para os estudantes, né, olha, eu fiz dessa maneira porque eu não trouxe aqui o assunto pronto para vocês, para que eles entendam também a intencionalidade sua de aprendizagem para eles, tá? E aí eles falam, nossa, a professora dessa vez não trouxe algo, passou a matéria ali, né, que a gente costuma dizer. Ela fez com que a gente pensasse, né, ela fez com que a gente argumentasse, ela fez com que a gente usasse a matemática que já foi aprendida, né, e aí a gente começa a pensar e analisar sobre tudo que está envolvido no processo de ensino-aprendizagem, né, quantas partes importantes tem, né, quando a gente quando a gente, né, estuda, a gente começa a pensar todos esses passinhos que precisam, né, e são necessários para que ocorra a consolidação, né, dos objetos de ensino, dos objetos matemáticos, né, dos conteúdos. Tá, então, falei bastante ali naquele segundo momento, mas foi o momento da gente, né, articular aquela parte teórica, para a gente trazer aqui uma atividade do aprender sempre, né, e de como tudo isso daí contribui aí e ajuda a gente a fomentar discussões, né, acerca da aprendizagem da matemática, que a gente precisa, né, de ter essas discussões, de ter esses momentos, para a gente, assim, um pouquinho mais que a gente olhar ali para a sala de aula e falar assim, nossa, aqui eu posso fazer um pouquinho diferente, aqui eu posso fazer uma pergunta, isso daí é todo um movimento, pensando aí no avanço e no sucesso dos estudantes. Então, esse último momento aqui é o momento que a gente traz aquela sugestão de roteiro, como a gente fazia ano passado, tá? Que são momentos importantes. Então, nós temos esses 4 sequenciamentos. Analisar a sequência de atividades do volume 1 do material Aprender Sempre, à luz das formações de etapa, tá? E de ano e série, conforme que vocês estão acompanhando, tá? Identificar as dificuldades de aprendizagem e de conhecimentos matemáticos que os estudantes têm, relacionadas às habilidades essenciais, né? Dificuldade de aprendizagem quanto ao conteúdo matemático ali, planejar a aplicação da sequência de atividades 1 para desenvolver as habilidades essenciais, com foco no desenvolvimento do letramento, né, como a gente cria esse espaço para o letramento matemático, e definir indicadores para que vocês, né, reflitam sobre o planejamento e depois sobre a aula. Então, analisar a ESA1 volume 1, né, do Aprender Sempre, né, as habilidades essenciais, olhar as habilidades, aqueles objetivos da aula, se estão de acordo, né, com as atividades, e as orientações metodológicas, né, que como eu mostrei para vocês,
elas favorecem aí no trabalho de vocês e no desenvolvimento. Identificar as dificuldades de aprendizagem, né, que está relacionado ao objeto de conhecimento, tá? Que a gente sabe que tem alguns objetos de conhecimento matemático que eles precisam de um tempo maior para entendimento e para amadurecimento, né? Olhar ali os conhecimentos matemáticos que estão envolvidos, tá? O que vai ser desenvolvido nele que os estudantes precisariam para que eles consigam alcançar, né, esses novos conhecimentos. E planejar a aplicação da sequência de atividades para desenvolver as habilidades essenciais, né, especificar as habilidades a serem desenvolvidas, os conhecimentos pré-existentes dos estudantes, né, adequar as atividades e tempo de aprendizagem, acho que isso que é bem bacana, né, cabe vocês aí pensando na realidade de vocês, nas especificidades do trabalho, o que dessas atividades, né, qual aquela que está mais de acordo ali com o meu objetivo, e como que eu posso fazer uma abordagem bem bacana dela, tá? Não vou, tem 8 atividades na aula 1, vou conseguir fazer todas? Não, mas priorize aquelas que são bacanas, né, priorize aquelas, essa daqui vai me ajudar, né, e olhe o processo cognitivo que está envolvido nelas. E os meios de avaliação. Então, definição de indicadores para orientar vocês, né, na reflexão sobre o plano elaborado sobre o desenvolvimento das aulas, né. Alguns questionamentos são importantes, eu acho que as perguntas, elas nos movem. Foram reservados momentos específicos para que os estudantes pudessem vivenciar cada um dos passos para a resolução de problemas, que foi aquilo que eu comentei, né? Será que essa parte não precisou de um pouco mais, né? Mas acho que tudo a gente aprende na prática, né? É fazendo que se aprende. Se a gente fala assim, não, nas minhas aulas eu vou desenvolver esse sequenciamento, aí vamos ver como que isso funciona na prática. Nossa, na primeira aula eu fiquei meio confusa, né? Aí os estudantes também. Na segunda aula foi um pouco melhor. Na terceira aula, ele já até me pergunta, professora, hoje você vai fazer o que a gente aprende? Né? É interessante isso na escola, né? Eles entendem, né, o nosso propósito ali e eles já antecipam. Professor, então hoje você quer que a gente vai aprender o que hoje? Nesse momento, os estudantes estão sendo estimulados a desenvolverem suas estratégias próprias para a resolução. A gente também acho que tem que falar sobre essas estratégias, né? O quão bem-vindas elas são e o quão importante elas são, né? E o quanto que a gente pode aprender do nosso estudante quando a gente olha ali o registro dele, como que ele pega e registra a matemática, como que está organizado o pensamento dele, como que ele se organiza naquele espaço do caderno, né? Ele utiliza adequadamente o símbolo, né? Ele consegue fazer as operações adequadamente. Isso tudo aí são elementos que nos ajudam, né, a preparar as aulas e ter um olhar ali para as necessidades deles. Estão sendo oferecidas oportunidades para que os estudantes possam compartilhar e integrar suas ideias entre os estudantes. Foi deixado um tempo para a sistematização das resoluções ao final da aula, com ou sem a participação do professor? Então, daí são questionamentos bem pertinentes e vale aí um momento de reflexão sobre isso, né? E de como que vocês podem propiciar melhor esses momentos ali na sala de aula, tá? Então, a gente está aqui finalizando e vamos pensar ali tudo que foi trazido hoje aqui na nossa formação do 7º ano. Então, revisitamos os principais conceitos e ideias discutidos na formação de etapa, que foi aquele começo, exploramos a estrutura didático-pedagógica em uma aula da SA1 do 7º ano do ensino fundamental e discutimos a resolução de problemas na prática, né? Sugerimos ações que poderão auxiliar, né, vocês na TPC durante o planejamento do desenvolvimento da SA1 do volume 1. Então, conte para nós o que achou da formação de etapa, tá? Aquele momento da avaliação, da gente pensar aí nas próximas
formações, né, pensando de que maneira que a gente pode estar mais adequada aí à realidade de vocês e de como a teoria pode contribuir no trabalho de vocês, tá? As nossas referências que a gente sempre deixa, né, a gente acho que a teoria e a prática, elas precisam caminhar juntos, né? No trabalho que eu olho a teoria, eu olho para a prática e uma vai ajustando a outra, né? Com aquelas reflexões lá. E agradeço, né, a atenção, bons estudos para vocês. Estamos juntos, né, mais uma vez nessa jornada de 2022. Eu espero um ótimo trabalho para vocês aí na escola, com os estudantes de vocês, pensando nesse desafio que nós temos, né, dessa aprendizagem pós-pandemia, né, mas espero que as formações contribuam para o trabalho de vocês. Um grande abraço a todos.